Você reparou isso em Toy Story? Eu acho que não. No curta-metragem Festasauro Rex de Toy Story, a Bonnie está na banheira brincando com seus brinquedos. E em cima do vaso sanitário tem o pelo do Sully de Monstros S.A. Será que o Sully morreu e o seu pelo foi usado como tapete de tampa de privada? Ou será apenas um easter egg? Comente aqui embaixo a sua resposta. Você reparou isso em Toy Story 3? Eu acho que não. Na creche Sunnyside tem uma criança com a camiseta do Relâmpago McQueen. O McQueen não aparece, mas a gente vê o número 95 e o raio que ele usa. Mais um grande easter egg da Pixar. Se você não tinha reparado nisso, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Eu descobri quem é o monstro do Sid de Toy Story e eu preciso te contar quem é. Como já sabemos, no universo da Pixar, todas as crianças têm o seu monstro. Nessa cena de Monstros S.A., o monstro Pete Klaus Ward sai de um quarto desesperado e ele fecha a porta. E repare que lá no fundo tem um cartaz e em Toy Story 1 esse mesmo cartaz aparece no quarto do Sid. Ou seja, o Pete Klaus Ward é o monstro do Sid. Eu tenho outras provas que mostram e comprovam isso mais ainda. O link do vídeo completo tá no comentário fixado. Onde será que tá o pai do Andy de Toy Story? No primeiro filme conseguimos ver fotos de um garoto criança na parede, mas ele não é o Andy que conhecemos, porque esse garoto usa óculos e o Andy não. E também não faria nenhum sentido ter fotos na casa só do Andy e não da Molly e nem da sua mãe. Isso quer dizer que aquela casa era a casa de infância do pai do Andy, onde ele vivia e que depois passou a viver com a sua esposa e seus filhos. Só que pouco tempo depois que a irmã do Andy, a Molly, nasceu, o pai dele se separou da mãe. E ele também saiu de casa e conseguimos ver que a mãe não usa aliança. Pelo fato da separação, a mãe do Andy se mudou com seus filhos para uma outra casa, porque o pai queria colocar a sua casa de infância à venda. E outro detalhe muito importante, o Woody foi criado nos anos 50 e depois ele passou a ser um brinquedo de colecionador. Então quem era o dono original do Woody era o pai do Andy, que também se chamava Andy, e que depois deu o seu brinquedo para o seu filho. Você sabia que existe uma cena deletada e super assustadora em Toy Story 1? Só fique nesse vídeo se você tiver coragem, porque a cena é de tortura. Nela, o Sid prende os pés do Buzz com um elástico, pega uma furadeira, enfia no pé do Buzz e começa a girar ele. Na verdade, começa a torturar o Buzz. Depois ele continua com essa tortura e taca o Buzz lá pra longe, fazendo ele se arrebentar todo. Mais ainda, não satisfeito, Sid Phillips vai atrás do Woody, dá uma bicuda na caixa que estava em cima do brinquedo e dá uma porrada na cara do Woody. Como que uma cena dessas de tortura iria para o filme? Eu tô inconformado aqui. Comente Buzz se você chegou até aqui. O Woody tem por volta de 70 anos de idade. O quê? Lembra do Rodeio do Woody? Aquele programa que eles estão assistindo lá no apartamento do Al? Então, esse é um programa dos anos 50 e ficou muito famoso por ter o Woody como protagonista. Porque os anos 50 foi a época em que o Woody foi comercializado, foi criado e vendido nas lojas. Todo mundo queria um boneco do cowboy maneiro. E para vender mais os brinquedos do Woody, eles criaram o programa de televisão que era o Rodeio do Woody. Além disso, no Toy Story 4, o Woody deixou bem claro que ele veio dos anos 50. Quando te fizeram? Anos 50? Na cena em que o Woody encontra a Beth em Toy Story 4, vemos uma referência da famosa tampinha que aparece no filme Up, Altas Aventuras. Comente #Up se você chegou até aqui. O Sox é um gatinho robô muito fofo e inteligente, mas qual é a história de origem dele? Quando o Buzz Lightyear volta da sua primeira missão, 4 minutos se passaram para ele, mas 4 anos se passaram para a sua equipe que ficou esperando ele naquele planeta. Sabendo que o Buzz voltaria confuso e não entenderia muita coisa do que estava acontecendo, sua melhor amiga Alicia deu de presente pro Buzz o Sox. O Sox foi criado pelo Comando Estelar e tinha como objetivo fazer companhia pro Buzz, deixá-lo mais calmo também e facilitar sua transição emocional após o seu tempo ausente. Antes do Buzz receber o Sox, a Alicia deu instruções pro Sox e comentou alguns detalhes sobre o Buzz. Sox e Lightyear viraram grandes amigos e o Sox manja muito de tecnologia, salvando o Buzz e a sua equipe diversas vezes.
A polêmica cena de Toy Story 2 que foi excluída do filme é a cena em que o Mineiro está dentro da caixa com as Barbies. E ele diz para as Barbies que ele vai conseguir um papel para as duas em Toy Story 3. Porém, o Mineiro está tentando seduzi-las. Essa cena fazia parte dos créditos finais de Toy Story 2 e foi para os cinemas e também teve as suas versões em DVD e fita cassete. Mas quando o filme chegou no Disney Plus, mais ou menos 20 anos depois do seu lançamento, a Disney e a Pixar começaram a ser criticadas por essa cena e para evitar futuros problemas, a Disney e a Pixar excluíram essa cena. E existem várias outras cenas polêmicas em Toy Story 2. Para você saber mais, é só clicar aqui embaixo. Sid, obviamente, é um apelido de Sidney. E seu nome completo é Sidney Phillips. Ele morava com a sua irmã Hannah, com seus pais e com seu cachorro Brutus. Em Toy Story 1, vemos que ele tem aproximadamente 11 anos de idade e que adorava explodir brinquedos. E ainda tirar os membros de um brinquedo e colocar no outro. Por exemplo, tirar a cabeça de um e colocar no corpo do outro. E isso devia doer pra caramba nos brinquedos. O Sid até então não sabia que os brinquedos tinham vida, mas eles tinham. E pensa na dor que devia ser arrancar o braço do brinquedo. O Woody estava sentindo uma baita dor quando o Sid estava queimando ele com a luz do sol. Imagina então arrancar um membro. O Sid era uma criança diferente das outras que vemos em Toy Story, inclusive diferente do próprio Andy, que também tinha a mesma idade do Sid. Enquanto o Andy cuidava e brincava com a sua irmã e passeava com a sua família no Pizza Planet, o Sid pegava as bonecas da sua irmã, trocava os membros da boneca, era grosseiro com sua mãe e sentava a porrada em tudo que ele via no Pizza Planet. Eu não sei como que ele não foi expulso do restaurante. Por esse motivo, os brinquedos do Sid de Toy Story não falam e eu posso provar. Os brinquedos do Sid ajudam o Woody e se ajudam entre si, ou seja, eles conseguem se comunicar. A principal comunicação entre eles é através dos sons e dos gestos. O ET do Pizza Planet que chega na casa do Sid junto com o Woody e o Buzz não para de falar. Ele é super animado e fala muito. E o que acontece depois? O Sid entrega o ET para o seu cachorro Brutus, que estraçalha ele todinho. Durante a rebelião dos brinquedos contra o Sid, repare que o ET, que era o mais tagarela e animado de todos, não abre a boca nem por um segundo. E isso é porque ele está traumatizado, assim como todos os brinquedos do Sid. Eles são torturados, trocados de corpo, e isso tudo deixou eles bem traumatizados. Eles conseguem falar, mas no momento todos estão traumatizados.